Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 2, nós lemos: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quando a soberania de Deus prevalece, o improvável acontece. Queridos, parecia improvável que a maneira com que o povo de Israel viesse sair do cativeiro na Babilônia fosse através do rei Ciro, o rei da Pérsia. Porque Deus não levantou ninguém lá em Israel. Deus não levantou nenhum dos seus servos para poder vencer o rei babilônico. Não, Deus levanta o rei da Pérsia. O que é interessante é que no coração deste rei não estava apenas o desejo e a vontade de mandar o povo de volta para Sião, mas Deus colocou no coração deste rei construir um templo. O que é interessante é que este rei era da Pérsia, e lá na Pérsia havia vários deuses, divindades pagãs. Se você parar para pensar, se Deus mandasse simplesmente ele construir um templo, ele poderia pensar que era um templo para qualquer uma daquelas divindades, mas não. Deus manda esse homem construir um templo para o Senhor dos céus, o Senhor dos exércitos. Aquilo que parecia improvável acontece. Assim é o Deus no qual nós servimos. Queridos, recentemente eu estava conversando com um colega que é militar e eu percebi muita tristeza no coração dele. Então eu perguntei se eu poderia ajudar de alguma forma e ele disse para mim que estava muito triste, porque por 2 vezes a sua esposa engravidou. E nas 2 vezes em que ela engravidou, eles alimentaram muitas expectativas, muitas esperanças. Eles queriam muito aquele filho e eles perderam o primeiro filho. Após eles terem se recuperado daquela triste perda, ela engravida mais uma vez. E mais uma vez eles alimentaram aquela alegria. Falaram para todos os amigos em que ela estava grávida, que eles ganhariam um bebê, que dessa vez daria certo. E depois de um certo tempo em que a esposa já estava grávida, ela teve complicações. E nesta complicação, ela perde o seu segundo bebê. Só que esta mãe que perde o bebê é uma médica, acostumada a cuidar de pessoas, mas agora ela não podia cuidar do filho que tanto ela estava esperando, porque ele morre. E aí ela entra em depressão, ela para de clinicar, ela já não sai mais do quarto. E agora ele está triste, este marido, este amigo está triste pelo bebê que perde, o segundo, triste pelas condições que a sua esposa estava, naquela depressão, aquela tristeza na alma profunda. E quando eu estava conversando com ele ali na rua, eu sabia que ele não era evangélico, mas eu perguntei para ele se ele aceitaria uma oração ali mesmo na calçada, no meio da rua, e ele disse: Ah, pastor, por favor, pode orar por mim. E quando nós estávamos orando, Deus me mostrou 2 coisas maravilhosas. E Deus disse que ia dar 2 presentes para ele. E eles perguntaram: pastor, o que é? Eu falei: eu não sei, mas vai acontecer em breve. Passados alguns dias, ele me ligou e disse: pastor, sabe aquela transferência que eu queria para Brasília? Ela chegou, pastor, parecia improvável que eu pudesse ir. Havia muitas pessoas na minha frente, até numa condição melhor, mas essa janela se abriu para mim e sou eu que estou indo para Brasília. E quando ele acabou de me falar isto, Deus me revelou qual seria o segundo presente. Eu disse para ele: meu irmão, assim que você chegar em Brasília, pouco tempo depois, vocês vão ganhar o segundo presente. A sua esposa vai engravidar e vocês vão ganhar um filho. E aí, queridos, o tempo passou e eles estavam com medo. Será que não aconteceria a mesma coisa que aconteceu com os 2 filhos que eles tentaram ter? Mas aí o Senhor colocou no meu coração para que durante aquele ano inteiro a gente pudesse orar. E eu todos os dias orando juntamente com ele lá em Brasília e eu aqui na minha casa, eu aqui na igreja. Nos lugares que eu lembrava deles e orava. E quando foi agora recente, na semana passada, ele me ligou e disse: pastor, que uma alegria boa para o Senhor. O Inácio nasceu. Meu filho nasceu.
A promessa de Deus se cumpriu. Aquilo que era improvável aconteceu. Aquilo que os médicos disseram para minha esposa, que ela não poderia ter de maneira alguma, tentar de maneira alguma o terceiro filho, porque ou a criança morreria ou ela poderia morrer. Pastor, aconteceu. Você entende que quando a soberania de Deus prevalece, o improvável acontece? Você tem alguma coisa que parece ser improvável na sua vida? Vamos colocar a soberania de Deus agora em oração. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, teu filho, para que o que é improvável aconteça na vida da tua filha, do teu filho ainda hoje, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.